Me diz uma coisa, você está tentando resolver um circuito, mas travou porque tem uma fonte de corrente no meio do circuito? Pois é, o nome disso é supermalha. A gente precisa de um método específico para a gente resolver esse tipo de circuito e é o que a gente vai tratar nesse vídeo aqui hoje. Mas antes de mais nada, meu nome é Bernardo Caetano, sou engenheiro eletricista e você está no ElectroHub Engenharia. Vamos lá, vamos para o vídeo. Bom, primeiro vamos explicar aqui da onde que surge esse tipo de abordagem, né? Quando a gente tem um circuito, a gente pode resolver ele por lei de Kirchhoff das tensões e lei de Kirchhoff das correntes. Lei de Kirchhoff das tensões a gente apelida, né, de KVL e lei de Kirchhoff das correntes de KCL, ok? Então, nesse circuito, se a gente quisesse resolver por lei das malhas, né, ou KVL, bastaria a gente definir o sentido da corrente, ok? Calcular as quedas de tensões que tem nas malhas, nessas duas malhas, e resolver o sistema, tá? Eu fiz um vídeo específico explicando passo a passo do que é malha, como que a gente analisa, como que a gente escolhe o sentido da corrente, como que a gente resolve circuitos, com exemplo, inclusive. Eu vou deixar aqui no card, então se você não viu ainda, dá uma olhada lá, porque a gente vai precisar desses conceitos para resolver aqui o supermalha. Então, nesse circuito, a gente consegue resolver normal, utilizando só lei das malhas, beleza? Agora, quando que a coisa muda, né? Agora a gente já não pode mais aplicar direto a lei das malhas. A gente precisa usar o método das supermalhas, que é o que a gente vai ver agora. Tudo isso por quê? Só porque eu tenho uma fonte de corrente no meio das malhas. Então eu tenho a malha 1, certo? Que seria essa daqui, a malha 2, que seria essa daqui, e tenho uma fonte de corrente entre elas. E se eu tivesse esse caso, se eu tivesse uma fonte de corrente, na verdade, no final da malha, ou em cima, enfim, nas extremidades da malha, aí não tem problema, a gente não precisaria dizer que isso é uma supermalha e aplicar os conceitos de supermalha, a gente poderia aplicar direto o conceito de lei das malhas e resolver o circuito normalmente. Então, também adotaria sentidos de corrente e já resolveria o circuito direto. Por quê? Aqui a gente teria I1, I2 e I3, e nota o seguinte, I3 a gente já vai saber quanto é. A gente teria esse valor de corrente, então a única diferença é que, como eu estou adotando o sentido de corrente no sentido horário, seria I3 seria igual a menos I, ok? Porque estaria no sentido oposto a essa fonte de corrente. Mas eu já saberia quanto é o seu valor, então eu não precisaria necessariamente dos conceitos de supermalha. Tá? Só fazendo esse disclaimer aqui para saber quando que a gente vai usar a supermalha, quando não vai, que isso é importante para a gente não se confundir nos circuitos. Então, o que você tem que gravar aqui? Vamos falar de supermalha só quando a gente tiver uma fonte de corrente entre duas malhas, beleza? Tá. E agora, como é que eu vou resolver isso? Qual é o método específico para supermalha? É o seguinte, aqui a gente tem a malha 1 e a malha 2, certo? O que a gente vai fazer? Quando a gente for calcular a queda de tensão nos elementos do circuito, a gente faria o seguinte, saindo da bateria V, daria a volta, desceria pelo meio e volta para cá. Nesse caso, como a gente tem uma fonte de corrente no meio, a gente vai seguir. Então, a gente vai sair daqui, ver essa queda de tensão, não vai descer e vai dar a volta. Lá no vídeo de circuito, eu também comentei que, nesse caso, quantas malhas a gente tem? Seriam 3 malhas, tá? A gente tem a malha 1, que é essa daqui, a gente tem a malha 2, que é essa daqui, e tem a malha 3, que é essa daqui. Lembra, uma malha nada mais é do que um caminho fechado dentro do circuito. Então, se eu saio de um ponto e consigo dar a volta no circuito e chegar nele, é uma malha. Então, a minha terceira malha também é uma malha dentro do meu circuito. E é ela que a gente usa na supermalha. Tá, mas como? Imagina que a gente destaca esse ramo em que a gente tem a fonte e agora vamos ter duas equações, tá? A gente tem a equação da malha, da supermalha como um todo, e a equação da corrente. Eu vou fazer um exemplo numérico e eu acho que isso vai ficar muito mais simples de visualizar, tá? Vamos lá para o exemplo. Ah, mas não vamos esquecer que se você já estiver gostando desse vídeo, já se inscreve no canal, curte esse vídeo aqui, isso ajuda bastante. Se ficar com alguma dúvida, pode colocar nos comentários que eu respondo lá, beleza? Vamos lá, esse vai ser nosso exemplo. Então, de cara, a gente já pode ver que, como a gente tem uma fonte de corrente no meio das malhas, vamos ter que aplicar a supermalha, tá? Já não vamos nem tentar por lei das malhas comum e já vamos direto para não perder tempo. Primeiro passo, igual da lei das malhas, a gente escolhe o sentido da corrente. Eu sempre escolho o sentido horário. Isso eu já expliquei lá no vídeo sobre lei das malhas. Se você não viu, olha aí no card, beleza? Então,
temos aqui I1 e I2, tá? E como é uma supermalha, a gente vai destacar essa parte e o nosso equacionamento vai ser baseado nesses dois circuitos, ok? Então, nesse caso, óbvio, eu estou tirando dali de dentro só por uma questão didática, mas na hora que você for resolver, não precisa necessariamente destacar, você só não considera esse ramo, tá? E agora a gente aplica a lei das malhas igual, como a gente fazia antes. Então, vamos começar daqui, 20 volts. Cheguei, é um resistor. Lembra lá, é um resistor, eu nem penso, já coloco menos. Quem é que está nesse resistor? Qual é a corrente que está passando nesse resistor? É I1, tá? Então vai ser 6 I1. Não tem nenhuma outra corrente passando nele, então já posso botar I1 direto. Cheguei aqui, lembra? Lei das malhas, eu sigo na malha grande. Então vamos lá, 6 I1, 10 I2, né? Porque é I2 que está passando nessa daqui, como se ainda tivesse esse ramo aqui, por isso que I1 vai ser todo mundo que estiver nessa parte e I2 todo mundo que estiver nessa parte, tá? Então, menos 10 I2 e aqui também menos 4 I2. Por enquanto, lei das malhas, normal, tá? A única diferença é que a gente não desce, mas a gente está usando a malha completa, né? A malha mais externa. E agora, qual é a outra equação que a gente vai ter? A outra equação vai ser desse ramo aqui. A gente sabe, olhando para cá, a gente vê que nesse ramo a gente tem I1 entrando nesse ramo, certo? Porque I1 está no sentido horário, sobe e desceria por esse ramo, tá? E I2? I2 subiria por esse ramo. Então, eu tenho I2 para cá, beleza? Uma questão de convenção poderia ser tanto de um lado quanto do outro, a única coisa que mudaria seria o sinal, como eu disse lá no vídeo da lei das malhas. Nesse I2, como o I2 está na mesma direção e sentido da fonte de corrente, eu vou adotar ela como a mandante do meu exercício, tá? Então, ela que vai ter a prioridade. Então, eu vou colocar como sendo I2 primeiro, menos I1, tá? E isso daqui tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 6. Por quê? Porque eu já sei qual é a corrente que passa nesse ramo. A corrente que passa nesse ramo vai ser exatamente a corrente da fonte de corrente. A gente tem uma fonte de corrente naquele ramo, vai ser esse o valor da corrente desse ramo. E isso já facilita bastante as coisas para a gente, porque agora a gente tem uma equação bem simples e praticamente já tem uma resolução, né? Aqui a gente pode tirar que I2 é igual a 6 mais I1, beleza? Então a gente já tem uma primeira equação que é de I2 em função de I1. O objetivo desse exercício aqui, eu não falei, mas é a gente encontrar I2 e I1, beleza? A gente tem que encontrar as correntes que estão nesse circuito. E agora o que a gente faz? Mesma coisa de antes lá. A gente pega essa equação e substitui nessa daqui que a gente já tem. Então vai ficar 20 menos 6 e 1 menos 10. Quem é I2? 6 mais I1 menos 4. Quem é I2? 6 mais I1 igual a zero. Poderia primeiro ter resolvido isso daqui, mas vamos passo a passo aqui. Aqui a gente já pode resolver e tirar 6 e 1 mais 84 mais 14 e 1 tem que ser igual a 20, passando os itens lá para o outro lado, ok? Logo, eu tenho que 20 e 1 é igual a menos 64. Portanto, I1 é igual a menos 3,2 amperes, certo? Então, ficou fácil, né? Agora, se eu tenho I1, substituir aqui, eu vou ter I2 é igual a 6 mais menos 3,2, tá? I2 é igual a 2,8 amperes. Agora, só para ficar um pouco mais claro aqui da visualização, vamos voltar com esse ramo para cá, só para a gente conseguir visualizar a análise que foi feita. I1 entrava por aqui, certo? Por isso eu considerei como menos I1, porque estava no sentido oposto da fonte de corrente. E o I2 subindo por aqui, eu considerei como mais I2, porque está na mesma direção e sentido da fonte de corrente, tá? E isso daqui já vem da própria explicação que eu dei lá de lei das malhas. Caso não existisse essa fonte de corrente aqui, lembra que para esse resistor, a gente teria que fazer, se a gente estivesse analisando essa malha, seria assim, né? Menos 2 que multiplica I1 menos I2, certo? Então, assim como a gente teve no exemplo da lei das malhas, a corrente que passa nesse ramo principal se dá por essa diferença aqui, tá? E se a gente estivesse analisando a outra malha, também a mesma coisa, só que seria ao contrário, menos 2 porque é um resistor, só que agora quem é o mandante? Quem tem a prioridade? I2, então seria I2 menos I1, que também é a corrente que passa ali.
Qual seria a diferença entre elas? Seria que uma ia dar positivo, a outra negativa, e a gente ia saber de fato qual é o sentido da corrente que passa naquele ramo principal. Ou, nesse caso, a gente já sabe porque tem uma fonte de corrente ali, então a gente sabe que é para cima de 6 amperes. Então a gente, a partir dela, já chega nas correntes de 1 e 2, que foi o que a gente fez aqui, tá? Isso aqui é só para a gente ter mais um tipo de explicação, tá? Tentar visualizar um pouco melhor. Mas a metodologia é essa daqui, a gente separa o ramo que tem a fonte de corrente do resto do circuito e faz a análise por lei das malhas no circuito maior, sem considerar o ramo central. Quais são os erros principais que as pessoas cometem? É tentar aplicar a lei das malhas quando tem fonte de corrente entre as malhas, não levar em consideração o sentido da fonte de corrente para poder fazer essa análise de qual corrente vai estar no mesmo sentido e qual que vem primeiro, né, para a gente poder escrever a equação auxiliar. E o outro é não escrever a equação auxiliar, não fazer essa separação, tentar aplicar a lei das malhas direto, ou, por mais que você use a terceira malha, nesse caso, né, não escrever a equação desse ramo, que seria a equação auxiliar, que é essa daqui. A gente viu que a gente precisou desse valor para a gente enxergar a I1, tá? Agora, peraí, que ainda não acabou. Uma coisa que eu acho que fica faltando bastante é a gente explicar quando a gente não precisa usar supermalhas. Então, vamos ver um exemplo de quando a gente não vai precisar usar supermalhas, mesmo já tendo uma fonte de corrente no circuito. Vamos pegar esse exemplo aqui. É o seguinte, a gente já tem uma fonte de corrente aqui, mas um pouco mais externo no circuito, não está entre as malhas, tá? Então, nesse caso, vamos lá, primeira etapa, decidir o sentido das correntes. Eu nem penso, já boto direto sentido horário, que já funciona para todos. E aí, a gente pode analisar o seguinte, vamos olhar esse I2 aqui. I2 vai passar por esse resistor e tem uma corrente aqui. Então, a gente já sabe, já pode dizer direto que I2 é igual a menos 5 amperes. Por que que a gente pode dizer direto isso? Porque nesse ramo só passa I2, só tem I2. E aqui já estão me dizendo que a corrente que passa nesse ramo é 5 amperes. Então, qual é a diferença aqui? A gente está vendo que, pela convenção que a gente está adotando, só está num sentido diferente, está no sentido oposto, por isso menos, tá? Então, a partir disso, a gente já pode fazer a lei das malhas no outro circuito para poder descobrir quanto vale I1. Então, vamos lá. A partir daqui, 10, beleza? Porque é uma bateria, tá saindo pelo lado positivo. Chegou aqui, é um resistor, nem penso, 4 vezes quem? Vezes I1, que é a corrente que passa nele. E aí, lembra, não é supermalha, então eu não tenho uma fonte de corrente no meio, então eu posso descer por aqui, tá? Para poder continuar a minha análise. Então, 6, eu sei que é um resistor, então nem penso, menos 6. Só que agora a gente vê que tem duas correntes que podem passar nesse resistor, tá? Então, menos 6, só que a gente está analisando quem? A malha 1, então vai ser primeiro I1 menos I2. E volta para cá, então igual a zero. Vamos resolver aqui. 10 menos 4 e 1 menos 6 e 1 mais 6 e 2 igual a zero. Porém, esse valor aqui a gente vai ter, né? Porque a gente sabe quanto é I2. Então, 10 menos 10 e 1 mais 6 vezes menos 5 igual a zero. Resolvendo, a gente vai ter 10 menos 10 e 1 menos 30 igual a zero. Então, I1 vai ser igual a menos 2 amperes, tá? E, de novo, por que o menos aqui? Só porque o sentido que a gente adotou é um sentido contrário. Então, na verdade, I1 vai estar nesse sentido aqui. Pessoal, estou deixando aqui na descrição algumas recomendações de livros que vão ser muito boas para a sua formação e entendimento. Se você comprar por esses links, você vai estar me ajudando a continuar produzindo conteúdo gratuito aqui para o canal e o valor não muda nada para você, tá? E se você gostou desse vídeo, já curte, se inscreve e ativa as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos e comenta aqui embaixo se ficar com alguma dúvida, beleza? Valeu, galera. Bons estudos e até a próxima.